Bom dia, meu irmão. Bom dia, irmã. Paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Bom dia, pastor. Bom dia, Adilson. Vamos começar hoje a nossa aula. Mas antes de começar, eu quero convidar os irmãos para a gente orar, para a gente começar, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos na sua casa, aprendermos um pouco mais sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quero te pedir que o Senhor nos dê direção, orientação, sabedoria. O Senhor cuide da minha vida, pastor Gerson, dos nossos irmãos que estão acompanhando aqui ou nas suas casas. Que o Senhor trabalhe e fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. De novo, bom dia, irmão, tudo bem? Bom dia, irmão, você que está aí na sua casa também nos acompanhando. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E pastor Gerson, vamos começar. Eu vou aqui só dar uma orientação e a gente já vai, tá bom? Primeiro, tema da nossa lição de hoje, gente. Tema da nossa lição de hoje. O tema é o perigo das tentações. Olha que interessante, hein? O perigo das tentações. Você que está aí na sua casa está vendo aí também, está escrito aí embaixo aí, o perigo das tentações. As tentações são perigosas, de outra forma, né? Falando de outro modo, tá bom? E o texto bíblico que a gente vai ler, aí vocês abram suas Bíblias aí, por favor, lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículos de 12 a 15. Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 15. Vamos ler junto comigo, meus irmãos? Já encontraram aí? Você aí na sua casa também, viu? Abra sua Bíblia aí e acompanhe a leitura aí com a gente, tá? Tiago 1, de 12 a 15. A palavra fala o seguinte: feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Quando alguém for tentado, nunca diga: essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca pode ser tentado pelo mal e Ele próprio nunca tenta alguém. Mas a tentação vem da fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Estes maus pensamentos levam ao pecado, e quando o pecado é consumado, leva à morte. Meu irmão, se eu perguntar para você assim, o que é pecado? O que quer dizer essa palavra? Pecado não, tentação. Então eu fui buscar aqui para a gente ter focado aqui no nosso pensamento a definição de tentação, né? Tentação pode ser definida como um impulso pela prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Tentação é um desejo forte dentro da gente, um desejo violento dentro da gente. Isso é uma tentação, tá bom? Ok? Deu para entender até aí? Pastor Gerson, essa semana passei apertado. Vou pedir a ajuda dos irmãos e depois o senhor vai me ajudar também, tá bom? Essa semana eu passei apertado, pastor. Sofri assim, o senhor sabe, né, da minha profissão, do meu trabalho, os irmãos sabem também. E eu passei assim, eu acho que eu pequei, pastor. Aí o senhor me ajuda, tá bom? Acho que eu pequei, viu, meus irmãos? Aí vocês me ajudam. Passei assim, recebi propostas indecorosas, propostas indecentes no trabalho, né? Então vocês conhecem minha atividade. Às vezes as pessoas oferecem coisas para fazer coisas do jeito errado. Captaram? Entenderam? E a semana inteira eu fiquei sofrendo com isso, né? Então eu pequei, pastor. O senhor já vai me ajudar. Quero saber dos irmãos, o que eu faço? Pera aí, dona Ivone, pera aí, tem que falar no microfone para os irmãos em casa ouvirem. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, mas pede perdão para Deus, porque ele é fiel e justo. Eu acho que o microfone não está funcionando, eu vou pedir para a dona Ivone repetir,
Tá, Tiago? Opa. Vamos lá, acho que agora foi, Tiago. A senhora repete para a gente, dona Ivone? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, porque você percebeu que era ataque do inimigo. E pedir perdão a Deus, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Muito obrigado, dona Ivone. Muito sábia a sua resposta, viu? Alguém mais quer me ajudar aí, irmãos? Vocês sabem, né? A gente sofre tentações de muitos modos, né? Eu estou dando só um exemplo, tá bom? A gente sofre tentações de muitas maneiras, né? E tentações é aquele, como eu li ali no começo, aquele desejo forte, aquela coisa incontrolável, né? Aquela coisa que é censurável, né? Que provavelmente desagrada a Deus. Então a gente passa por isso de muitas maneiras. E eu estou passando um exemplo para vocês. Ô, Adilson, acho que cabe aí, então, uma indagação para a igreja. Ser tentado é pecado? Quem vai responder? Ser tentado é pecado, sua pergunta? Isso que eu estou perguntando. É uma Não, pergunta. é não resistir à tentação que é o pecado. Muito bem. Perceberam, irmãos? O pastor já acabou, né, respondendo, então, a questão, tá bom? Eu disse que eu recebi propostas, eu fui tentado, então, correto? Recebi tentações para fazer coisas erradas, coisas que certamente ia desagradar a Deus. E aí a questão é, ser tentado é pecado? Não é pecado. O problema vai morar se você ceder à tentação. Aí você vai estar pecando, correto? Então aí a gente vai falar um pouquinho do perigo dessas tentações. Tá bom, então? Pastor Gerson, o senhor já falou a primeira coisa aí para a gente, ser tentado, então, não é pecado. Quais as fontes, então, da tentação, pastor? Da onde vem essa tentação? Às vezes há um engano da nossa parte, da gente achar que só é tentado pelo diabo, né? É um engano da nossa parte. É claro que isso é um agente muito importante na tentação. O diabo, ele vai tentar a nossa vida, ele está aí para isso, ele vai querer fazer isso com você. Ele quer te derrubar, ele quer te deixar derrotado. O diabo vai agir assim na tua vida e a gente tem que ter cuidado com a ação do diabo. Mas não é só o diabo que nos tenta, né? Um outro modo da gente ser tentado, como foi citado até na mensagem aqui do pastor, é a carne. A carne. É esse desejo que mora dentro de nós. A Bíblia fala lá em Gálatas, nós vimos semanas passadas, que é uma luta dentro da gente, da carne contra o espírito. É uma luta constante e feroz, né? Então, sempre a carne e o espírito vão estar em luta, né? E a carne vai sempre querer fazer o quê? A vontade da carne. E todas as vezes que nós cedemos à vontade da carne, nós estamos sendo tentados pela nossa carne, nós estamos caindo no erro, no pecado. Mas não é só isso, não é só o diabo, não é só a carne. Há também o mundo e as coisas do mundo. O mundo está aí presente para o quê? Para nos assediar, para nos tentar, para nos derrubar. O mundo e as coisas que é no mundo. As filosofias do mundo, o jeito de ser do mundo, a maneira de fazer as coisas do mundo. O Adilson falou na sua participação inicial que ele foi tentado através do quê? De suborno de alguém querendo suborná-lo para defender uma causa. E isso o quê? É um costume do mundo, né? E a gente muitas vezes é tentado por essa situação do mundo nos afligir. E quantos crentes caem nessa situação?
E o diabo vai tentar o tempo todo, né? Ele não vai desistir, né? Ele é insistente, né? O mundo também oferece coisas de uma maneira que aparentemente é bacana, né? Aparentemente é legal, né? A gente vive numa sociedade corrompida, onde os valores são invertidos, né? E nós somos cristãos, nós temos os nossos valores. Tendo os nossos valores, nós precisamos ficar enraizados, firmes, e nós vamos nos deparar com coisas que vão ser nos oferecidas. Quero dizer que o exemplo aqui, embora aconteça com muita frequência, aqui o que eu citei foi hipotético, tá, pastor? É só para a gente trabalhar a ideia, tá bom? Então, a gente tem o mundo, o diabo como tentador, o mundo como sociedade, né? E tem a nós mesmos, né, pastor? Nós nascemos com essa inclinação de pecado, né? Ó, Adilson, e essa questão, tem muita gente que não presta atenção nisso, na carne como um inimigo. Sim, verdade, né? Verdade. E, infelizmente, a gente vê crentes completamente derrotados na sua vida espiritual porque cederam à carne, porque deram ocasião à carne, foram dando brechas, foram dando oportunidade, e de repente ele se vê totalmente envolvido por essas coisas. E é interessante a gente olhar, pastor, o senhor falou muito bem, porque às vezes a gente tem uma tendência de olhar para as pessoas que estão lá fora só como pecadores, que a pessoa é pecador. De fato, a pessoa ela está entregue, né, ao pecado, mas nós também somos, e muito, né? Por quê? Por causa da nossa carne. E aí, se a gente não lutar constantemente, diariamente contra isso, nós caímos na tentação e nós acabamos pecando. Mas nós sabemos o caminho. Nós temos um Deus, uma direção. Aqueles que estão lá fora estão perdidos, entregues. Mas não é por causa disso que a gente não tem que ir lá resgatá-los, salvá-los. Eu estava lendo a lição, estava lembrando de uma situação. Não, de uma situação não, né? A gente vai, vocês vão no centro da cidade, vocês veem as pessoas, centro da cidade tem assim muitas pessoas morando na rua, mas muitas mesmo, muitas. E às vezes você passa ali, você vê algumas pessoas, se você parar um segundinho para prestar atenção, como eles estão entregues. Não tem mais discernimento, assim, de cidadania, eles ficam entregues completamente àquela situação. E é triste de ver isso. Aí eu fico imaginando as pessoas que estão entregues ao pecado, vícios de toda a natureza, que não conseguem vencer. Pensa, irmãos, é a mesma situação. Ela não conhece, às vezes conhece e está perdida, e às vezes não conhece ao Deus Salvador. E ela está entregue ali, o inimigo já falou, isso aqui, pronto, isso aqui já é meu. E nós, como cristãos, servos de Cristo, o que fazemos com essas pessoas quando elas estão no nosso caminho? Já falaram do Salvador para ela? Que ela tem uma luz, um caminho, uma possibilidade? É claro que envolve muitas outras situações, mas o propósito nosso é buscar ganhar vidas e salvar, através de Deus, a vida dessas pessoas, não é verdade? Então, nós falamos aqui que as fontes, só um minutinho, as fontes da tentação, então, nós repetimos aqui, o diabo é uma delas, o mundo, a sociedade é uma fonte de tentação, e nós mesmos, né, nossa carne também é uma fonte de tentação. Vamos lá, Luci? É que você... bom, daí eu teria algumas coisas que eu fico pensando assim, o mundo está sujeito se não tem Cristo, ele tem outro comando, né? Bom, mas tudo bem. Eu queria só contar uma experiência que uma amiga nossa, ela não está morando aqui no Brasil, e aí alguém pediu para ela, você me
dá um dinheiro? Eu estou com fome, não sei o quê. Aí ela, claro, claro. Vamos ali naquele restaurante, não sei como é que chama. Vamos ali e aí a gente come junto. Alguém que estava na rua pedindo, e ela convidou para ir, então, comer num certo lugar que ela estaria lá junto com ela, junto com a pessoa. E, com isso, pôde conversar sobre o que quem é que pode comandar a vida dela, transformar a vida daquela pessoa, e ouvir as dores daquela pessoa. O problema é que nós sempre estamos achando que nós corremos demais para realmente auxiliar uma pessoa. É muito mais fácil você dar uma ajuda, você falar uma coisa simples e sair fora, e não pensar mais naquilo, né? Parece que pagar a consciência. Tem razão, né? Tem mais alguém? Tem. Não, eu queria compartilhar como é fácil, né? Às vezes a gente cair em armadilhas, né? Por exemplo, eu acho que aqui pode falar, que é tranquilo também. Mas uma vez uma chefe, um líder, né? Estava recebendo um telefonema no nosso setor, e aí ela pegou e falou assim: atende e fala que eu não estou. E ela é brava, muito brava. Aí eu desliguei o telefone, né? Mas eu fiquei me cobrando depois, porque eu devia ter me posicionado, né? Devia ter enfrentado e falar, não vou mentir, né? Se você não quer falar, o problema é seu. Mas como é fácil, né? Às vezes a gente cair em armadilhas, né? A Marielle também já contou sobre isso também, né? Porque tretou, relou, tem essa situação, né? Eu ia falar sobre o medo. E o medo agora entra nos dois assuntos. Eu pego o gancho dele, porque quando você está no emprego... Eu ia falar outra coisa que eu volto. Mas quando você está no emprego, será que o medo de perder o emprego também não conta? Seria tão pecado o medo de perder o emprego? E o que eu ia falar é que nas ruas você anda no centro da cidade, as pessoas que moram na rua, é assustador o ambiente. Então, às vezes, por medo, a pessoa não para, dá o apoio. Acaba achando mais fácil dar o material e sair dali para não correr o risco. Porque é realmente assustador. Vá ali na 13 de maio, naquele larguinho, 6 horas da tarde, a semana passada estive ali, essa semana, começa a entardecer, começa a escurecer, você fica com medo. Eu não sou de ter muito medo, mas eu vejo que as pessoas que estão comigo ficam muito assustadas. Então, como explicar isso? Você quer falar? O pastor vai falar, mas eu fiquei pensando no que você estava falando. Eu acho que vai um pouco também da convicção, né? Porque pecado é pecado. Não dá para a gente, né, balizar o pecado. Eu estou com medo, então é meio pecado. Pecado é pecado, né? Seja pecadinho, seja pecadão. Lógico que a gente tem medo de situações, mas, por exemplo, no exemplo que o Lucas nos falou, você tem que ter a convicção de quem você é e do seu princípio, né? Então, ou você faz aquilo que agrada a Deus, ou você vai desagradar a Deus porque você ficou com medo de fazer. Quem deu a ordem? O pecado não foi mais de quem deu a ordem? Quem deu a ordem não estava preocupado, né? Pelo que eu entendi, né? A postura do Lucas, né? Sim, mas a postura dele, né? De cumprir ou não, né?
aquela ordem que veio para ele, né? Daniel também recebeu uma ordem, né? Você vai comer essa comida aqui, o que ele fez? Os amigos dele receberam uma ordem, você vai se curvar diante da estátua que o rei fez. Eles cumpriram a ordem, eles ficaram com medo, certamente, mas eles resolveram obedecer a Deus, né? Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que nós precisamos ter convicção. Pastor? Eu acho que essa questão, muitas vezes a gente, na realidade, como foi falado aí, a gente não quer correr o risco, né? Agora, obedecer a Deus traz riscos também, né? E a gente tem que ter isso muito em mente. O que é mais importante? Obedecer a Deus ou agradar alguém, né? Obedecer a Deus ou preservar um emprego, né? Então, essas coisas são importantes. Mas a grande dificuldade nessa questão de... É claro que hoje existe a questão da violência, a gente realmente fica preocupado. Quem é que hoje abre o portão para todo mundo tranquilamente? Qualquer hora do dia? É difícil, não né? abre, é difícil, né? Então, a gente se cerca de seguranças, tal. Agora, isso não nos obriga a viver completamente isolados do mundo. Nós temos que agir no mundo, né? Então, a gente tem que ter prudência, né? Sim. Prudência com as situações, mas não deixar de fazer aquilo que Deus manda a gente fazer, né? Muito bem observado, pastor, porque a gente também vive num mundo que as pessoas estão arrumando modos de dar golpes na gente, né? De roubar, de furtar, de dar golpes. Então, a gente tem que ser muito prudente, sim, é fato isso. Mas, como bem diz o pastor, isso não quer dizer que a gente tem que ficar isolado. A gente tem que agir, porque o nosso propósito cristão é agir, e é ajudar aqueles que precisam, né? Então, a gente precisa, sim, enfrentar os medos, porque nós servimos a Cristo, tá bom? Pastor Tamar quer falar. Pastor Tamar. Obrigado, Tiago. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que o pecado é um ato, por assim dizer, personalíssimo, ou seja, ele é meu, sou eu que pratico ou deixo de praticar. Eu não peco porque o fulano fez ou deixou de fazer. Se o fulano pecou ou não, isso não tem nada a ver. Pode ser que o mesmo ato, por exemplo, o de diz que eu não estou no telefone, duas pessoas cometeram um pecado nesse exemplo que o Lucas compartilhou com a gente. A chefe que mandou dizer, e o Lucas que cumpriu, né, a ordem, por assim dizer. Porque a gente olha para a história e tem muitas ordens que foram dadas. Pastor Gerson, ele citou, mas eu vou dizer o endereço aqui, Atos 5, 28, 29. E quando os discípulos começaram a pregar de Jesus, o Sinédrio chamou os discípulos lá e disse assim, não falem desse nome, expressamente. Vou ler aqui o verso 28. Demos ordens expressas a vocês para não ensinarem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Isso era o Sinédrio falando para Pedro e para aqueles que estavam presos. Pedro e os outros responderam, é preciso antes obedecer a Deus do que os homens. Então é preciso obedecer a Deus do que os homens. Essa, irmão e irmã, são escolhas que nós teremos todos os dias das nossas vidas. Se eu quero ficar bem com meu chefe, se eu quero ficar bem com fulano, se eu quero ficar bem com... eu vou fazer a vontade dele, e aí eu posso desagradar a Deus. Agora, a partir do momento que eu escolho obedecer a Deus em tudo na minha vida, aí eu vou agradar a Deus, e consequentemente vou desagradar os homens. Em alguns momentos da história, nós vamos correr o risco de sermos presos por isso, como foram com os apóstolos, como está sendo, por exemplo, lá na Nicarágua, que a gente está vendo aqui, isso nos nossos dias. Eu nem vou citar outros países para a gente não correr o risco de envolver outras pessoas. Na Nicarágua, que não tem ninguém que a gente conheça pessoalmente, né? Mas na Nicarágua, o que está acontecendo lá? A igreja cristã, em todas as suas matizes, sendo perseguida
Por quê? Porque é cristã. Porque fala de Jesus. Eu vi um vídeo, um bispo, um arcebispo, ele tentando a igreja fechada, né, fechar a igreja, e ele foi celebrar então a Eucaristia na frente da igreja, no espaço público. Veio o exército, simplesmente cercou e prendeu o homem pelo simples fato dele estar praticando um ato da igreja cristã. Então, são escolhas. Eu citei alguns, não lembro quando exatamente, mas falei da igreja cristã copta do Egito, que em 2015, 10 membros da igreja copta foram degolados. Por quê? Porque não renunciaram o fato de serem cristãos. Se eles eram o melhor cristão ou não, a gente não sabe. Mas eles chegaram ao ponto de dizer, prefiro morrer do que negar Cristo. Isso agora, recentemente, 2015. Então, o pecado sou eu que pratico. Eu não pratico o pecado por procuração. Eu não pratico o pecado porque o fulano praticou, não. Cada um de nós vai ter que enfrentar, vai ter que avaliar, vai ter que ver a situação em que tiver e que Deus nos dê a sabedoria para fazermos sempre a vontade dEle. Jesus que perdoa se a gente ficou agoniado. É bem por isso que, se confessarmos os nossos pecados, então, quando o Lucas falou que fica se cobrando, ficou muito triste com o que ele fez, da obediência dele a isso. Oi, pastor. Neuza, tá. Então, tem um jeito, né, Lucas? Tem um jeito. E a gente tem que entrar com fé na promessa, né, de Deus. Deixando claro que as minhas perguntas não quer dizer que eu concorde ou discorde. Claro. São perguntas para que possa haver uma Claro, polêmica. as suas perguntas. Mas o pastor Gerson me lembrou uma coisa agora, quando falamos sobre o medo, né? Trocando a ideia sobre o medo. Mateus 10:16. A orientação completa de Jesus é esta: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Resume o medo para o cristão. Ou não. Suas perguntas são muito relevantes, tá? Fica tranquilo e pode continuar fazendo-as. Tem a Marielle. A Marielle vai falar. É uma história que a Lucy comentou, né? Que foi igual ao do Lucas, né? Eu tinha uma gestora uma época que ela sempre ficava falando, fala que eu estou numa reunião, tipo assim, sabe? Umas coisas assim bem... Aí teve uma vez que eu chamei ela e falei assim, olha, eu não vou mais ficar mentindo. Se você não quer atender o telefone, você não atenda, mas ou pede para outra pessoa, enfim, né? Aí ainda na época foi engraçado, que ela falou assim, mas eu estou em reunião, mas é comigo mesmo. Tipo assim... Aí eu falei assim, nossa, né, nada a ver. Eu falei assim, eu não vou mais fazer isso. Se você quer, você vai pedir para outra pessoa, mas se eu atender, eu vou transferir a ligação para você. Aí ela falou assim, mas às vezes no trabalho a gente tem que... Tipo assim, tem que fazer algumas coisas que a gente não gosta, sei lá, né? Aí eu falei assim, então faça você, porque eu não estou disposta a mentir por você, né? Aí ela ficou meio assim, mas nunca mais ela pediu para eu atender o telefone. É interessante, né? Vocês percebam que esses exemplos, né, Mari, que você deu, que o Lucas deu, eu penso assim, deve ser rotineiro na vida das pessoas, no trabalho das pessoas. Não é uma coisa incomum. E aí é interessante, quando a gente aprende, né, a gente aprender a se posicionar já desde o início, né? Para o seu chefe, para o seu... Né? Eu sou cristão e a minha postura é essa. Né? Você podia dar uma resposta assim, Mário, só uma brincadeira. Alô, então, pois não, minha chefe está em reunião com ela mesma. Né? Você cumpriu o que ela falou, né? Não está mentindo. Pois não, Gil, vamos lá.
Fala mais aí, Gil. Ó, Edilson, Aí. vai sair. A gente, nesse exemplo aí, a gente tem duas questões, né? Tem... a gente dá exemplo para a população, né? Para as pessoas que a gente convive, e às vezes a gente está sozinho, que nem no meu caso, eu trabalho autônomo. Então, tem muito exemplo que eu recebo essas ofertas de vamos pôr suborno aí, né? De pôr uma caçamba a mais na nota. A gente recebe muito isso aí no dia a dia. Mas eu estou sozinho ali, então é eu com Deus, né? E tem no caso aí que a Mariela e o Lucas comentou, que é o chefe, é os parceiros de serviço. Então, a gente tem esses dois exemplos, né? A gente dá o exemplo sozinho, né? Como que vai ser eu sozinho com o meu pecado? Né? Como que eu vou agir estando sozinho? Quase sozinho. Né? Então, assim sozinho que eu falo, é só eu, né? Mas Deus está comigo. Então, qual vai ser meu exemplo diante de Deus? Né? Eu e Deus. E qual vai ser meu exemplo? Eu, Deus e meus colegas de trabalho. Perfeito, né? Se você está diante dos colegas de trabalho, você está dando um péssimo testemunho, né? Além de estar pecando diante de Deus, você está dando um péssimo testemunho para as pessoas. Se você está sozinho, você não está sozinho, porque Deus está vendo o que você está fazendo, meu irmão. Então, não faça as coisas achando, eu estou sozinho. Não. Depois Deus vai falar para você, você lembra daquele dia que você estava sozinho lá, entregando umas 3 caçambas? Então, pois é, né? Você não estava sozinho. E o que você vai falar para Deus, né? Aconteceu uma coisa assim comigo, eu não sei se eu pequei ou estou certa. Eu saí da minha casa, tomei um ônibus, eu fui na cidade, fui receber um dinheiro. Quando eu cheguei lá no balcão, a moça passou o dinheiro para mim. Quando eu cheguei em casa, tinha R$100 a mais. Aquilo eu falei, não, esse dinheiro não é meu. Tornei a tomar o ônibus e voltei. Aí a menina me falou, mas mãe, que erro. E para quê? Se eu devolver, eu falei, não, mas esse dinheiro não era meu. Eu tenho que devolver ele. Voltei e devolvi os R$100. A moça me deu tanto agradecimento, que ela disse que por causa daqueles R$100 eu podia perder o emprego. Aí eu pensei assim, eu fiz certo ou fiz errado? Muito bem, fez certíssimo. Todo mundo precisava agir desse jeito, né? Desse jeito. A moça me abraçou, ficou assim. 93 anos de bênção. Muita sabedoria, né? Fez certo, dona Jesulina. Ela ficou feliz da vida, né? Como a senhora disse, né? Quem não ficaria, né? E sabe uma coisa que eu penso muito sobre quando a gente se posiciona, né? Tenho medo, claro, mas eu acredito que Deus honra. Então, né? A esses irmãos que passam por isso, fique tranquilo, porque Deus, Ele honra, né? E sempre Deus tem o melhor. Então, a gente tem mesmo que se posicionar, saber quem somos para Deus e em Deus. E em todo o tempo, a gente vai ter que estar fazendo escolhas. E sempre que seja em Deus, para que possamos colher, né, de Deus aquilo que nós queremos. Muito bom o seu pensamento, viu, dona Cláudia? Excelente, viu? Parabéns, eu gostei da sua participação. Deus honra, meu irmão. Deus honra. Essa é uma palavra muito legal, muito interessante, né? Porque a gente vai lidar com essas situações rotineiramente. Escolhas. A gente vai ter escolhas, a gente vai ser tentado rotineiramente e vai ter que tomar escolhas, né? E quando a gente escolhe a Deus, por mais que a gente possa pensar que aquilo vai atrapalhar, vou perder o emprego, aquilo vai ser ruim para mim, meu chefe vai olhar torto, vai ficar olhando para a minha cara, sabe? Por mais que isso aconteça, o importante é que Deus vai te honrar, e Ele vai te honrar. A Grace vai falar? Pode falar, Grace. Rapidinho, é até um texto que a Dona Ivone comentou no início, que fala assim, não vos sobreveio tentação, senão humana, porém, fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também meio de saída, para que a possais suportar. Completando o gancho da Cláudia, eu acredito também que Deus, Ele honra, né? É lógico que vai ter vezes
né, vão ter vezes que você vai passar por uma situação que você fala, nossa, né? Difícil. Eu lembro quando mais jovem, sim, mas Deus vai honrar. Eu lembro de quando mais jovem, né, trabalhar num serviço onde o meu chefe pedia para eu mentir. E aí eu assim com aquele medo e falei para ele assim, eu não posso mentir, posso de repente falar que ligar depois, que o senhor vai atender depois, mas o meu chefe ele era uma pessoa boa, assim, honesta, né? E ele permitiu. Então nessa situação eu não menti, não precisei ficar mentindo. Mas em uma outra situação nesse mesmo serviço, uma moça me mandou uma imagem indecente, e aí eu respondi para ela falando que eu não queria receber mais aquelas coisas. E aí depois ela não queria receber mais, não queria receber. E aí ela até falou assim, ai, desculpa, eu esqueci que você é uma santinha. Então, assim, tem coisas que a gente vai ter que ouvir, né? E outras, mas no final Deus, Ele honra, né? Então, é isso. A Lina disse aqui, e aí completa essas posições, nesse caso é simples. É só dizer que a pessoa não pode atender no momento. Depois ela retorna. Acho que ela estava citando dos telefonemas. Tal. O autor da lição ele fala assim, o alvo da tentação é desonrar a Deus e abater a alma. O alvo da tentação é desonrar a Deus. Então, se você cede, você peca. E aí você desonra a Deus. E ao contrário, que a Cláudia falou também, é muito certo, né? Nós, quando caímos na tentação, nós negligenciamos as obrigações para com Deus, entenderam? Quando a gente cai, nós estamos negligenciando as nossas obrigações para com Deus. Nós alimentamos o mal no nosso coração. Nós permitimos o ataque do inimigo. Quando nós caímos em tentação, nós deixamos de obedecer a palavra de Deus. Mas, pastor, então como eu posso transformar a tentação em uma bênção? Adilson, o primeiro versículo que nós lemos, ele é interessante, lá no 12, ele fala assim, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, né? Pensando que provação algumas vezes é tentação, né? Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. Que negócio é esse? Está dizendo que é feliz aquele que passa por isso? É o que a palavra está dizendo, né? Na realidade, é o que a tentação, ou até a provação, mas a tentação também, ela pode provocar nas nossas vidas. Quando a gente luta contra a tentação e vence, né, a gente é fortalecido na fé, a gente está mais preparado na vida espiritual, a gente caminha melhor na nossa caminhada com Deus. Então, isso redunda em um monte de bênção para a nossa vida. É exatamente o contrário de quando nós caímos na tentação, né? Quando nós nos deixamos abater e vencer pela tentação, qual que é o resultado? O resultado é o pecado, né? E pecado é aquele problema, né? As consequências do pecado. A gente pode pedir perdão, Deus perdoa, mas as consequências do pecado permanecem, né? Permanecem. A gente tem na Bíblia um exemplo tão claro, né? Que é o de Davi, né? O Davi, ele teve o quê? Uma tentação, né? Qual que foi a tentação de Davi? É olhar pela janela e ver uma mulher tomando banho. Ele poderia ter olhado e desviado seu olhar e fazer outra coisa. Mas ele continuou olhando, ele continuou alimentando os seus pensamentos, continuou alimentando o seu coração, os seus desejos, e aquilo acabou se tornando em um ato, né?
um ato pecaminoso, ele acabou pecando. E é interessante que o pecado não confessado, ele só progride, ele só aumenta, né? Foi o que aconteceu com Davi, né? Aquele pecado levou ele a fazer outros pecados, né? E foi uma tragédia para a vida de Davi, né? Ele se arrependeu, ele pediu perdão, Deus perdoou, mas as consequências do pecado dele permaneceram na sua vida. Quando a gente lê a história de Davi, a gente vê tudo o que aconteceu dentro da casa dele por causa do pecado dele, né? Então, o grande benefício da gente passar por tentações e a gente resistir à tentação é o nosso fortalecimento na fé, o aperfeiçoamento do nosso caráter, o nosso crescimento espiritual, né? São as bênçãos espirituais que redundam disso, né? Por isso que ele fala que é bem-aventurado, né? Entendi. Então, nós podemos ser felizes quando somos tentados. É isso? É o que a palavra fala. Olha Apesar de ser uma coisa ruim, né? Interessante, né? Mas ela está presente na nossa vida. De um jeito ou de outro, nós seremos tentados, né? Mais cedo ou mais tarde, nós seremos tentados. Nós não estamos livres disso, né? Isso faz parte da vida, vai acontecer. E a gente tem que estar preparado para enfrentar isso. Porque nós temos condições para enfrentar, né? Sim. Da mesma forma que nós somos tentados, nós temos condições para enfrentar as tentações, né? Agostinho falou assim, é obra do diabo sugestionar, ou seja, tentar. É obrigação do cristão não ceder. Interessante, né? É nossa obrigação não ceder às tentações, né? E o pecado, como o pastor falou, tem consequências. Deus é misericordioso para perdoar os nossos pecados. Mas as consequências permanecem. Davi arcou com suas consequências. Continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, é tido um homem como o coração de Deus. Ele se arrependeu sinceramente, né? Mas continuou com as suas consequências. O pecado traz consequências para as nossas vidas, né? E somos nós os responsáveis pelas consequências. E Deus, Ele é misericordioso. Então, meu irmão, se de repente você está tendo dificuldades, lutando contra as tentações ou pecando, nós temos um Deus misericordioso. Peça perdão a Deus, mude de vida, né? Lute contra as tentações, contra o pecado. Deus, ele vai ter misericórdia sobre a sua vida, com toda certeza, né? E se afaste desse mal, né? Ô, Adilson, uma coisa importante aí para a gente falar, o pastor já falou alguma coisa sobre isso. O responsável pelo pecado, por a gente cair, somos nós mesmos. Eu sou responsável pelo meu pecado, né? Não adianta eu querer pôr a culpa em algum, né? A Eva tentou pôr a culpa na serpente, né? O Adão tentou pôr a culpa na Eva. Mas não adianta, o pecado sou eu que cometo, né? Quando Deus falou lá com Caim, Deus falou assim para Caim, por que você está com o semblante desse jeito? Você está com o teu coração pesado. Se você não proceder bem, você não vai ser aceito, né? No entanto, cabe a você dominar o seu pecado. Ou seja, nós é que temos que lutar contra o pecado, né? Se alguma coisa faz ninho no nosso coração, nós é que temos que lutar contra isso, né? A lição até cita um provérbio antigo e muito comum, né, que com respeito à tentação, que eu acho válido, né? A gente não pode deixar que uma ave voe sobre a nossa cabeça, mas nós podemos permitir que ela não faça ninho, né? Não podemos não deixar que ela faça ninho. Mesma coisa com a tentação. A tentação pode vir na nossa vida, ela pode vir. Agora, a gente cair na tentação, aí já é um problema nosso, já é um problema que eu permiti que acontecesse, né? E a gente
Pode lutar, porque a gente tem a presença de Deus, né? O Espírito Santo nas nossas vidas, e a gente consegue, a gente tem força, a gente tem que buscar forças em Cristo, em Deus, para lutar, né? Contra as tentações, né? A gente tem até aqui na lição alguns exemplos, né? De personagens que passaram por isso. Por exemplo, quando aconteceu com Abraão, ao recusar recompensa pelo serviço oferecido, né? Então, ele, de certa forma, lutou contra a tentação, né? Eliseu, quando ele recusou o pagamento por uma cura, né? Com Jó, quando ele recusou ou rejeitou maus conselhos, né? Imagina se ele tivesse ouvido os maus conselhos, né? Com Daniel, quando ele recusou comidas e bebidas do rei, né? Então, são exemplos que a gente pode ver que a gente tem condição de vencer a tentação, de lutar contra a tentação e resisti-la, né? Resistir e ela fugirá de você. Amém, meus irmãos? Adilson, como que a gente resiste, né? Acho que o maior exemplo para a gente é Jesus. Jesus. Né? Jesus foi tentado lá no deserto, né? Antes do início do seu ministério. 40 dias ele estava em jejum, foi tentado ali pelo diabo. E ele resistiu ali como? Pela palavra de Deus. Né? Pela palavra de Deus. Então, a gente fala tantas vezes aqui na igreja, a gente ouve isso tantas vezes, a importância da gente ler a Bíblia, da gente meditar na palavra, da gente prestar atenção no que a palavra fala para a gente. Por quê? Porque é a palavra que nos dá condição de resistir ao maligno, os nossos inimigos que vão nos atacar e querer trazer a gente a cometer pecado, né? É a presença de Deus na nossa vida, né? É oração, é buscar a presença do Espírito Santo, é falar com Deus diariamente, né? Tia Vi, sinto muito se o tempo acabou. Fala mais um pouco. Alô, tá saindo agora, aí, né? Agora tá. Um Provérbios que está lá no capítulo 27, versículo 12, que fala assim, né? O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Então, eu acho que nessa questão da tentação, que muitas vezes a gente vai precisar realmente fugir, né? Se a gente está numa situação que a gente considera aquilo uma tentação, e cada um nas suas diferentes dificuldades, não se colocar numa situação que você vai correr o risco de fazer. A Bíblia ensina que o melhor é fugir mesmo, né? Tipo, não vai ficar ali, não, eu sou forte. Eu acho que nessas situações é realmente ser humilde, né? Reconhecer as nossas dificuldades diante de Deus e fazer como José, né? Que fugiu em diversas coisas, né? Seja no trabalho, no oferecimento de uma propina, seja na sabedoria de estar num lugar com determinadas pessoas que não deveria estar, seja numa conversa, numa rodinha de pessoas que, eu tenho dificuldade com fofoca, eu sei que aqui, se eu vim aqui, eu vou ficar sabendo de um babado. Se eu sei que é uma dificuldade, né, uma luta para mim, não vou ficar, né, eu vou fugir daquilo. Então, a gente buscar essa sabedoria em Deus, né, para a gente não ser simples, né, ingênuo, e muitas vezes cair numa situação por falta de sabedoria, né, por não ter buscado esse conhecimento assim em Deus. Verdade, há muitos momentos que isso são escolhas, né? Há momentos que a gente pode escolher, né? E há momentos que nós precisamos resistir, né? Porque há momentos que você está em situações, por exemplo, aí dos meninos, né? Que o chefe está mandando, o que você vai fazer, né? Então, você tem que resistir, né? E há momentos, como você está dizendo, que a gente pode escolher não estar ali, né? Muito bem observado, Tia Vivi. Então, tá bom, meus irmãos, eu acho que a gente conseguiu conversar um pouquinho, muito interessante o assunto, né? Se tiverem alguma questão, a gente está à disposição, estou aqui, o pastor Gerson também, tá bom? O pastor Tamar, você aí na sua casa também, se tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, nós estamos à disposição. Nós vamos encerrar a nossa aula aqui, vou pedir para o pastor Gerson fazer uma oração. Sim. Isso, irmãos. Hoje, continuamos com a comemoração do aniversário da nossa igreja. Hoje nós teremos novamente um pastor do nosso presbitério presente, trazendo a palavra. Hoje o pastor Bruno estará trazendo a mensagem da palavra de Deus.
Então, venha às 19 horas participar do culto, convide pessoas para estar presente, avise irmãos que você vê que faz tempo que não vem na igreja, liga para ele durante a tarde, dá um recadinho para que à noite nós estejamos aqui, para nós participarmos da celebração dos 26 anos de vida da nossa igreja. Tá bom? Vamos orar, irmãos. Santo e amado Deus, nós te adoramos, te bendizemos, te engrandecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, e a nossa vida está nas tuas mãos. Ó Pai, nós te agradecemos pelo estudo desta manhã, Senhor, pelos alertas da tua palavra, Senhor. Nós temos sido muitas vezes desafiados por ti, Senhor, para vivermos de acordo com o teu querer, com a tua vontade, mas algumas vezes nós sucumbimos, ó Pai, às coisas que não devemos fazer. Por isso eu peço que o Senhor nos ajude, nos dê força, nos dê graça, Senhor, nos traga ao nosso coração sempre a lembrança da tua palavra, da tua vontade, do teu querer e dos teus propósitos. Ajude-nos, Senhor, a sempre caminhar na tua presença e fazer a tua vontade. Senhor, se conosco nesse dia, traga-nos aqui à noite, para nós estarmos te glorificando, te engrandecendo, engrandecendo o Senhor pela vida desta igreja. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.